voltando agora lá atrás, que é uma coisa que eu sempre conto, porque não tem como não falar de uma coisa se não falar da outra. Então, quando eu tinha 16 anos, eu tenho... Sim. Por conta, hoje, sabendo, né, de tudo que eu sei, é claramente adolescência, crise existencial e etc. Não pertencimento, porque o adolescente ele se discrimina da família porque começa o hormônio sexual. E essa... Tenho 3 em casa agora. Delícia, você vai entender. Então, toda casa que tem um adolescente tem algum tipo de atrito, porque é a fase mais importante de todo mundo. Todo mundo foi adolescente um dia. Então, é uma transição entre a fase da criança e do adulto. Sim. Então, antes, a criança, você fazia o que você queria com ela, porque ela não rebatia, ela não enfrentava. A questão não é nem o enfrentamento, é o contrário. A questão é o afastamento. Porque quando entra o hormônio sexual, eu brinco, eu falo que não manda um e-mail dizendo, olha, a partir de amanhã, você se proteja, né? Ou conte para os seus pais que isso vai acontecer. Não. Então entra tudo meio capenga. Sim. Entra sensações, situações, entra coisas assim, por exemplo, da menina olhar para o pai tomando banho. Ela sempre tomou banho com o pai. Uhum. Aí ela olha para o pai tomando banho e fica fixado ali no órgão genital do pai. E o pai fica incomodado e briga com ela. E ela não sabe por que ela tá olhando. E aí vira um rolo. Então, evitar esse tipo de coisa. A família que tem adolescente em casa tem que entender que eles estão estão fazendo uma transição e que, como é hormônio sexual, tudo quanto é tato, agarrar, dormir junto, banho, é incômodo para eles. E não é nada contra a família. Mas essa situação, ela é constrangedora para o adolescente. A outra coisa é que o adolescente, ele está se individualizando. Ele não é mais o filho, ele é o filho, mas ele não é mais a criança. Ele é agora uma pessoa que tem escolha. E para testar isso, normalmente não toma banho, coisas que estão na mão deles fazerem. Porque todo pai e toda mãe ensina, eles vão fazendo, só que chega uma hora que eles entendem que é isso que eles têm que... É onde eles, inconscientemente, eles testam. As coisas simples, né? Nas coisas simples. Escovar dente, arrumar o cabelo, tomar banho. Limpar o quarto. É esse tipo de coisa. Por quê? Porque é onde eles entendem o quê? Limite. Se não é o limite da família, é o limite social do mundo. Porque a família é onde se testa tudo. Às vezes eu me pergunto se eu sou chato, porque assim, eu fico muito no pé, sabe? Não. Deixa eu ver esse dente, que eu vou. O quarto tá limpo. Às vezes eles vão tentar, de alguma maneira, burlar. Tentam. Entendeu? Ele vai pôr só a pasta de dente na boca, você vai falar, tá bom. E ele, hahaha. Entendeu? Sim, fica tranquilo. Né? Fica tranquilo que essa mente imagina muita coisa para conseguir passar pela etapa. E isso é importante, porque o desenvolvimento infantil, né, o desenvolvimento humano, ele tem etapas fixadas. Então, quando as pessoas me contam coisas que, mesmo que atrita a família, é a fase que o jovem está passando, é maravilhoso. Eu, como especialista em comportamento humano, sim, ele realmente está conseguindo fazer a transição da individualidade dele. Ele precisa ter escolha, ele precisa saber que, de repente, por exemplo, ele te engana com a pasta de dente, mas aí ele chega na escola e alguém fala, nossa, que bafo, ele entende o limite social. Sim. Aí, por conta disso, ele fala, não, isso é importante. A voz de fora pesa muito mais, né? Por quê? E por quê? Porque como ele não sente mais o pertencimento como ele sentia quando ele era criança e agora ele está se individualizando... Tentando fazer parte de outros grupos, de outro grupo, entendeu? Por isso que mais importante do que escovar o dente é olhar com quem ele anda. Agora é preocupante também o adolescente ou a criança não ter essa contestação, né? Só abaixar a cabeça e obedecer a tudo. Isso, exatamente. É preocupante, né? Exatamente. Aí a gente tem que... Aí é suspeito. Outro sinal de alerta. Aí é o sinal de alerta. Aquela criança que fala tudo amém, não pode. Porque aí ela não tá se discriminando. Ela tem que se separar. Né? E tem histórias, por exemplo, que as mães chegam pra mim e falam assim... Ai, meu filhinho, ele adorava tomar banho com ele, eu adorava dormir com ele, eu ficava sempre lá, falei, não dá mais. Agora ele é, né? A gente tem filho, sim, ele é nosso, mas mais ou menos, né? A gente só foi o meio. Agora eles são indivíduos, desde que eles nasceram, mas precisa do adulto cuidando, mas eles precisam agora entender o que para eles funciona, o que não funciona, o que dá consequência, erro, acerto, para tudo isso. Só que aí atrita a casa, né? Porque a casa já não tem a mesma ordem. Olha que interessante. O pai e a mãe,
acomodam naquela condição de falar e a criança obedecer, por exemplo. Porque você fala assim, não, ele tem que obedecer. Aí você faz ele obedecer, beleza. E por um tempo ele obedece, até ele virar adolescente. Só que aí você fica olhando para a criança como se olhava antes. Tipo, pô, ele aprendeu, agora ele desaprendeu? Não, não é que ele desaprendeu. Ele está em outra fase. E é uma coisa que eu brinco, eu falo que criança desenvolve a inteligência dos pais. Por quê? Porque você tem que ficar criando e inventando inteligência e habilidade de resolução de problema. Então você tem que ficar criando e inventando coisas para chegar no mesmo lugar. Que é a ordem na família, na casa, a organização. Inventar situações, né? Ó, vai lá pegar as folhas do quintal. Eu crio várias tarefas. Então. E que às vezes não vai acontecer, né? Ele vai fazer alguma coisa que você fala, meu, eu não acredito que você pegou e jogou no vizinho as folhas. Entendeu? E aí você fala, meu, onde eu errei? Não, você não errou. Esse é o ponto. Os pais têm que entender que eles também, quando a criança nasce, eles nascem o pai e a mãe. Por mais que eu veja o que o outro faça, ou lê, ou vê notícia disso, ou estudo, treino é treino, jogo é jogo. Então você tá lá na prática do negócio, você tá sentindo, seu filho tá sentindo, tá todo mundo sentindo. É a sensação, é a experiência. E é muito único. Você passou por essa situação, né, na sua adolescência, e você já tinha um histórico familiar. Isso. E por que eu tava te falando isso? Porque foi a partir disso que eu não sabia, né? Então me socorreram e me contaram que eu era mais do mesmo. Eu fiquei bem chateada, como todo bom adolescente, né? Não gosta de ser mais do mesmo, né? Gosta de ser único e exclusivo. E eu pensava que, como eu não estava mais pertencendo àquele meu grupo, e também eu tava tudo crescendo meio desconjuntada, que o crescimento não é uma coisa fofinha, né? Sim. Então, o peito fica grande, o braço fica esquisito perto da perna, tem umas coisas estranhas que acontecem e a gente vai meio que desconfigurando a nossa percepção no espelho, né? Você já acha esquisito tudo. E aí, por conta dessa soma de coisas, aconteceu isso, e aí foi quando me socorreram, e aí depois, né, a prima irmã da minha mãe virou pra mim e falou, olha, a gente acha que você, na verdade, deve estar fora do peso e resolveu que a vida era chata e queria morrer. Eu não lembro de estar fora do peso, mas assim, eu considero isso. Por que ela falou isso? Porque ela me disse, olha, sua avó morreu, sua avó matou, sua bisavó matou, sua tataravó matou, a sua tia, irmã da sua mãe. Só que elas fizeram isso com mais idade, 30, 32, você tá com 16. Então, a gente não entendeu muito bem isso, então a gente vai te pôr num regime. E dentro desse regime vinha um monte de coisa que vinha 4 sessões com uma psicóloga. Que foi muito interessante, porque quando eu fui lá, eu achei que ela fosse falar de comida, e ela falou de emoção. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa... Até então... zerei o game, né? Aí eu cheguei nela e falei, ó, eu tenho uma necessidade, eu quero ficar viva, porque minha família se... Eu achei que eu tava sendo um marco na minha família, mas eu percebi que... Notícia velha. E agora eu decidi ficar viva. Eu perguntei, como faz? Aí ela vira pra mim e fala, olha... Só não se matar. Então, ela falou assim, puxa, além disso... Porque a gente tinha... eu, por enquanto, ali era uma escolha. Sim. Mas a gente tinha no gene feminino depressão maior, que era o que acontecia com a minha avó, bisavó e tudo mais. Depressão maior com ideação. Era um diagnóstico. Que antigamente não tinha o diagnóstico para poder tratar, e depois teve, mas olha que incrível, a minha tia, que foi a última, ela, como a minha avó morreu na casa dela, para ela sobreviver, a interpretação que ela fez, completamente adaptativa, sem pensar, foi que a minha avó teve coragem. Então, a partir de um problema, ela teve coragem de morrer. Foi como ela associou, porque a gente que cria as associações, né? Achou a solução. Ela achou a solução para entender que foi uma escolha da minha avó diante de um nome bonito que era coragem. Porque coragem é viver, não é morrer, né? Coragem é enfrentar as dificuldades e etc. Então ela associou a isso. E tudo para dizer que eu fiquei com a psicóloga, eu perguntei para ela como é que faz para ficar vivo. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu sinto muito, porque a psicologia ela não dá explicação. O que ela dá é acolhimento e lugar seguro. E eu pensei, lascou, né? Porque eu, tecnicamente falando, eu achava que eu tinha isso, né? E não foi suficiente para eu ficar viva. Então, ou para não tentar morrer, né? E aí,
foi quando eu brinco, né? Eu falo que o adolescente, ele vira muito rápido o alvo, né? Então, de um alvo que é tipo, quero morrer, não morri. Aí, quero viver. Ela falou que não ia me dar explicação. Eu falei, então o alvo virou ela. Aí eu ia na PUC, que eu morava na rua da PUC, em frente à faculdade, e procurava o que eu imaginava que pudesse ser a explicação do que eu tinha. Na época, xerocava e levava para ela. E o mais legal disso é que eu fiquei 20 anos com ela, porque ela entendeu a minha real necessidade, se descolou daquele papel, porque dentro do papel do psicólogo não poderia, mas ela descolou, entendeu minha necessidade e meio que eu virei um estudo de caso. E tudo isso que eu buscava não estava dentro da psicologia, muito pouco estava dentro da psicologia. Então, e aí, né, voltando à história do meu marido, foi aí que eu entendi que treino é treino, agora jogo é jogo. Eu tinha que lidar com o que eu estava vivendo. O meu marido não lembra de nada. 2 anos da vida dele não existiram. Nossa. Não existiram. Então, claramente, era tudo para mim. E foi muito interessante, porque eu tenho muito cliente médico. E da onde vêm meus clientes médicos? Daquela época. Porque eles participavam de como eu lidava com o problema e como eu me autorregulava. E eles viam que eu usava muito bom humor para lidar com as coisas, não para tirar sarro, mas para a entrada da informação. Então, eles me entregavam uma informação e dentro da minha cabeça eu decodificava de uma forma menos densa para eu conseguir digerir aquilo e não pensar em morrer, e não pensar em, putz, minha vida acabou, não olhar aquilo como fim. E sim como, é minha fase eu brinco que eu falo que isso aqui é um grande jogo de videogame, e que as dificuldades são as fases que a gente tem que passar. Sim. Então eu usava toda essa forma lúdica de interpretar as coisas para amenizar as minhas sensações e percepções. O ser humano, ele é muito forjado na dor, né? Não é que ele é forjado na dor. Eu entendi o que você falou. Assim, quem nunca passou por uma grande dor tem a mesma possibilidade de crescimento do que uma pessoa que teve ali o sofrimento, ou passou por uma situação desastrosa como essa? Então, é isso que eu ia te falar. A gente vai ser colocado para esse tipo de enfrentamento. Sim. Mas a gente tem a escolha. A escolha é, ou eu viro... Ali eu podia virar vítima fácil, Total. porque todo mundo ia me acolher, ia entender e alguém ia cuidar. Eles iam revezar para cuidar. Eu falei, não. Eu vou escrever esse capítulo da minha história sóbria. E era engraçado que todo mundo queria me dar remédio também. Mas eu entendia. As pessoas olhavam a minha história, não aguentavam nem de pensar em estar naquele lugar. E claramente, se elas estivessem naquele lugar, elas queriam ser dopadas. Então, elas me ofereciam coisas que para elas funcionaria. Isso é projeção. Um ansiolítico, um então, projeção. Elas se projetavam ali e falavam, não, precisa tomar algum remédio. Não tá conseguindo dormir. Exato. Falavam, não, tá tudo certo. Pode ficar tranquila, eu vou dar conta. Às vezes vinham pessoas que eu tinha que acolher essas pessoas. Elas iam desesperadas para me visitar no hospital. E elas ficavam mal e eu tinha que acolhê-las. Tipo, calma, vai dar tudo certo. A gente tá aqui para isso e seja o que tiver que ser. Vamos ver o que tá escrito nas estrelas, que é uma frase que eu sempre uso e usei. Eu não sei do futuro, eu sei do hoje. Sim. Então, só por hoje eu vou trabalhar com o que eu tenho para hoje. E foi isso que... Por isso que eu te falo, não é uma questão de sofrimento, porque você vai ver histórias, você pode pôr 2 pessoas para viver, por exemplo, a mesma história, e você vai ver como elas escolhem interpretar aquilo. Porque é interpretação. Sim. O que fica... Eu passei por uma situação muito difícil no momento pandêmico. E eu percebo quanto aquilo fez com que eu evoluísse como pessoa, como marido, como ser humano. E isso, se aquela situação não tivesse acontecido, eu me pergunto, será que eu teria evoluído como pessoa? Mas você concorda que você aceitou e reagiu a partir dela? Todo esse ciclo da dor, então, eu passei. Foi a primeira vez que eu fui num psicólogo entender. Até então eu pensava, não, tá tudo bem. Tô bem, os negócios estão bem, minha família tá bem, meu relacionamento tá bem. Para que eu vou no psicólogo procurar pelo em ovo? Até que caiu e, pum, de uma vez fui pro chão e, nocaute. E aí fui entender, passei com uma psicóloga que me fez entender tudo isso. E aí, desde então, foi uma super evolução, assim. Então, mas vamos imaginar, por exemplo, que
tem muita gente que se depara com um problema e não vai buscar ajuda, certo? Sim. Isso é escolha. Então, buscar ajuda ou não buscar ajuda é escolha. Vai definir o como. Então, por isso que eu te falei. O ser humano, ele pode aproveitar o ruim para ficar melhor. A questão é, quando o ruim não acontece, quando a vida é monótona, quando a pessoa já nasce em berço de ouro e poucos problemas, poucas preocupações, essa pessoa é menos forjada para a vida do que alguém que enfrenta a batalha mesmo do dia a dia? Não é assim que funciona. Não, porque quando a gente... Por isso que eu falo que é o indivíduo, né? Cada história é uma. Eu atendo pessoas que têm uns problemas que se eu olhar... Sem o meu olhar, tá? De psicóloga. Mas se essa pessoa chegar para qualquer outra pessoa e falar, estou com esse problema, a outra pessoa falar, para com isso, né? Isso não é problema. Mas a pessoa que tá falando que isso não é problema, ela tá usando a visão de mundo dela. Sim. Então a métrica é a vida de quem lê, não de quem vive. Exato. Tanto que quando eu estava passando pelo olho do furacão com essa história do meu marido, foi a época que eu mais atendi. E as pessoas sabiam que eu tava vivendo, chegava pra mim e falava assim, nossa, eu não consigo nem falar do meu problema pra você. Eu falei, amor, deixa eu te falar, o seu problema é seu, o meu é meu. E o meu tô aqui e eu trabalho com problemas. Então, me dê. Manda, que eu tenho essa capacidade. Sim. Porque não é comparação. É a história de cada um. É o problema de, às vezes, você se consultar com alguém que não tem a mínima bagagem, né? Um amigo, um parente. Exato. Você vai despejando e a pessoa, a partir do viés dela, vai jogando... Piorando o seu problema. Vai piorando o problema, porque você chega ali com aquilo que é grande pra você, porque é a história de cada um. Então, tem gente que até tem um problema menor na comparação, tá? Porque é o tamanho do que ela precisa pra viver. Pode ser que ela não tenha tanto recurso para lidar com uma coisa mais pesada. E aquela frase, tem uma frase que ela é muito chata, mas ela é muito verdadeira. Só acontece para os fortes. Coisas grandes. Por quê? Porque aqui não é um lugar... Eu brinco, eu falo que no céu deve ter um banco de aposta. Então os caras vão piorando a história. A Beth do céu. Certeza que tem a Beth do céu. Porque assim, eles vão entregando os negócios e você se vê forte sem nem saber que é. Porque você escolheu enfrentar. Então tá muito sobre, de novo, escolha. É tudo sobre escolha. Porque o problema tá ali, tá no teu endereço. Eu sempre falo, o problema está no seu endereço, ele é seu. Você fingir que ele não é seu, só piora o problema. Você não cuidar, só piora o problema. Você terceirizar, então, por exemplo, eu podia muito bem não fazer nada, largo a caneta, alguém vai pegar, alguém pega, escreve qualquer coisa, ou eu morro, ou eu volto. Aí a hora que eu volto e leio aquilo, eu falo, não, tudo errado. Falei, mas você estava dormindo, amiga, desculpa. A gente fez o que deu com o que tinha. Então... De novo, é escolha? Tá no meu endereço? É meu? É o meu desafio. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre psicologia, saúde mental e sobre carros. Recebemos Ana Cláudia Zani, a véia da Porsche. Uma história muito bacana e muito inspiradora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!